Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Karine Dávila, para quem não me conhece, e hoje eu vim contar pra vocês. Ainda tem gente que me pergunta assim, Karine, como é que tu consegue cair nessas coisas? Eu digo, olha, só tem uma razão. É pra ver Deus agir e falar pras pessoas o quanto ele é maravilhoso. Não é possível, porque realmente assim, ó, não foi a primeira vez, né? Não desse tamanho, nunca caí num golpe desse tamanho, mas não foi a primeira vez que já aconteceu uma coisa assim, desse tipo, assim, né? Mas não foi tão alto assim, esse foi o mais alto, assim, que aconteceu e foi a última vez também, né? Porque nunca mais. Bom, vou contar pra vocês bem breve como foi que aconteceu, pra vocês entenderem a história e pra gente glorificar o nome de Deus então nessa situação. E vou tentar ser o mais breve possível para esse vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Então um dia eu já não vejo mais redes sociais, né? É muito raro eu entrar em rede social de Facebook, Instagram para olhar a vida dos outros. Isso eu não faço. O que eu faço? Eu entro lá, posto meus pastéis, as minhas vendas nos grupos e deu. E eu entrei no marketplace do Facebook para fazer um anúncio do pastel novo que eu tava fazendo e tal. E aí apareceu ali, né, o feed ali das vendas, dos veículos e tudo mais. E eu gostei muito de um Ford Ka que tava anunciado ali por 47 mil reais, um carro 2021 e tal. Mas na hora eu não pesquisei tabela FIP do carro, né? Eu simplesmente me interessei, achei o preço bom, tudo tá. Aí entrei em contato com um vendedor. Aí ele disse assim, não, a gente... lembrando que no anúncio estava escrito assim, ó, financiamos direto com a nossa financeira, sob análise de crédito. Aí tá, entrei em contato com ele. Aí ele me fez convite, né, de ir lá tomar um café e conversar com eles a respeito. Gente, eu não vou citar o nome da empresa e nem o nome do vendedor, tá? Porque eu não quero denegrir a imagem de ninguém, tá bom? Então eu não vou citar, não adianta também perguntar nos comentários depois qual é o nome da empresa, porque eu não vou falar, tá? O assunto já tá resolvido e tudo aquilo que eu faço pro outro eu não tô fazendo pro outro, eu tô fazendo pra mim. Então eu não vou denegrir a imagem de ninguém, certo? Continuando. Aí ele me convidou pra ir lá tomar um café e ele me explicar como é que funcionava. Então, como é que funcionava? Eu chegava lá, eu dava uma entrada de 3 mil reais, exemplo, tá? Uma entrada de 3 mil reais para me liberar um crédito de 47 mil reais, certo? Que eu pagaria em 70 prestações de 1.040, tá? Essa não era a proposta inicial, mas essa foi a final. E eu tô resumindo aqui pro vídeo não ficar tão comprido, senão vai levar 1h30 pra me explicar tudo. Aí tá, aceitei, assinei. Só que eu não tinha o valor da entrada pra dar. Aí ele disse pra mim assim, ó, no momento que tu der a entrada, esse valor dos 47 mil fica liberado no teu CPF. Tu vai em qualquer loja, em qualquer lugar, tu não precisa comprar o carro de nós. Tu escolhe um carro e a gente paga o carro para o vendedor e tamo tudo certo. E eu, tá bom. Fui numa loja, que é aqui perto de casa, conversei com o vendedor da loja. O vendedor da loja disse assim, tá, mas qual é a forma de pagamento? Eu digo, não, vou te pagar à vista. Porque é assim, 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 assim. Aí expliquei pra ele que eu tinha um crédito liberado, aquela coisa arada toda. E aí ele pegou e disse assim, tá, então vamos fazer assim, ó, eu vou contigo lá amanhã, eu dou a entrada. E quando eles me pagarem, eu pego o dinheiro da entrada de volta do valor e o que sobrar eu te dou. E eu, tá, show de bola, o carro era mais barato que os 47 mil. E o que sobrasse era meu, né? Eu podia fazer a transferência do carro com aquele dinheiro ali, eu podia botar gasolina, eu podia fazer qualquer coisa com aquele dinheiro ali, né? Ou, sei lá, adiantar a primeira prestação, enfim. Resumo da história. Fomos lá, no outro dia, o vendedor do carro deu entrada. Chegando lá, o vendedor do carro deu entrada, eu assinei os papéis. E quando eu cheguei em casa, era um contrato desse tamanho, que lá na hora de assinar, o cara só puxou assim, 28 páginas, muito rápido, muito ligeiro.
não dava pra ver muita coisa, não dava pra ler muita coisa, e na correria ali, porque eu tinha que pegar o Bernardo na escola, eu acabei assinando os papéis sem ler o contrato. Então, resumo da história. Eram pra ser 70 prestações e na verdade no contrato estava 80. Não tinha em lugar nenhum dizendo que eu receberia esse valor, e eu liguei pra central da empresa. Tem uma central. E voltando aqui, que eu tive que dar um pause. Não existia em lugar nenhum no contrato dizendo que eu receberia esse valor, né? E aí eu liguei pra central lá da empresa, quase que eu falei o nome. E eles me explicaram que eles não trabalham dessa maneira, né? É consórcio, né? E eu teria que esperar a contemplação para colocar a mão no dinheiro. Então, o que que acontece? O que que eles aparentemente estavam fazendo? Eles estavam fazendo com que eu comprasse uma carta de crédito, né? Do consórcio. E eles me comprariam essa carta pela metade do valor, porque imagina, o consórcio ele não tem juros. Então eu ia pagar 80 prestações de R$1.000. E eles iam me disponibilizar R$47.000. Eram 80 vezes de 1.042, dá 83.360. Menos 47.000. Eles ficariam com 36.360. Lucrariam, né? Claro que eles teriam que esperar essa carta aprovar, né? Mas eu acredito que eles não pagariam esse valor adiantado, né? E todo dia eles estão postando coisa nos status do WhatsApp de negócios desse que eles estão fazendo com as pessoas. Agora, eu não tenho contato com as pessoas, eu não sei se eles estão pagando ou não. Porém, eu senti uma pontinha de maldade no vendedor do carro. Por quê? Já na saída, ele já disse assim, ó, bah, quando te ligarem, cancela, isso é golpe. Porque daí a venda do carro que eu acertei com ele também não tinha dado certo. Lá, depois que eu assinei os papéis, parece que o dono do carro deu pra trás, ele não ia mais vender, e aí já não era mais aquele carro que eu ia pegar com aquele vendedor, e eu acabei ficando nas mãos daquele vendedor porque ele deu a entrada. Então o que que acontece? Eu dependia de duas coisas. Eu dependia de conseguir cancelar e não ter 80 prestações de 1.040 para pagar. E eu dependia também dessa empresa devolver o dinheiro da entrada para que eu saísse das mãos desse vendedor. Porque senão eu ia ter 80 prestações de 1.040, mais o valor da entrada, que nesse momento eu não tinha para dar, né? Que ele se ofereceu para dar. E eu teria mais esse valor para pagar para ele. Então, resumo da história. Não tinha como continuar se fosse consórcio. Se eu pegasse o carro, de repente eu conseguiria colocar num Uber ali e tudo mais, e faria esse dinheiro da prestação tranquilamente. Só que, se eles não pagassem o carro, não tinha como fazer isso. Então, gente, assim, ó, resumo da história, tá? Isso aconteceu já tem um tempo, né? E eu acabei vindo não contar pra vocês. No fim, isso tudo aconteceu, eu consegui a ligação do cancelamento numa sexta-feira. E quando foi na segunda-feira, eles me ligaram, cancelaram tudo e no mesmo dia eles devolveram o dinheiro da entrada. E no mesmo dia eu devolvi o dinheiro da entrada. Quando o dinheiro entrou na minha conta, eu já devolvi o dinheiro da entrada pro vendedor da loja. Então eu fiquei livre do vendedor da loja e livre da empresa do consórcio. E aí Deus agiu de novo, porque por incrível que pareça, eu não fiquei pensando nisso, eu não fiquei assim, sabe, sofrendo por isso, remoendo isso, não. Eu soltei a situação, sabe, eu disse não. Se tá acontecendo isso, é pra mim aprender alguma coisa e Deus tá por trás e eu sei que Ele vai resolver tudo. E dito e feito, foi tudo resolvido, não fiquei com esse pepino, não fiquei com esse problema. E essa história eu tô trazendo aqui pra vocês porque eu me dei conta de que eu não tava contando as coisas boas que estavam acontecendo na minha vida. Conforme as coisas foram se encaminhando, eu achava que aquilo tudo ali tava fácil demais. Só que eu pensei assim, é bênção de Deus, então eu vou firme. Mas
não é que fosse bênção de Deus nesse sentido que eu tava achando. Era assim, pra me usar, pra mim ser exemplo da glória dele. Por quê? Porque eu tava com um pepino gigante na mão depois que eu assinei aquele papel. Eu fiquei com um baita de um pepino na mão que só ele pra resolver. E resolveu. Então, essa história é sim para exaltar o nome de Deus. É para exaltar o nome de Deus, porque ele é maravilhoso, ele age no tempo certo, ele resolve todas as coisas, mas por quê? Isso tudo tem um preço, né? Tem um tempo que eu venho estudando sobre lei da atração, eu venho estudando sobre o universo, eu venho estudando sobre muitas coisas. Até que eu cheguei no Pablo Marçal, e o Pablo Marçal falava muito de identidade, e eu ficava muito perdida com a questão da identidade. Conheci a Maia Andrade, do Temporariamente Humana, e acabei, nesse meio tempo, voltando a seguir de novo a Thelma Moura. E enquanto eu estava estudando com a Maia Andrade, eu entendi o que era a identidade que o Pablo tanto falava. E quando eu aceitei a minha identidade, quando eu realmente aceitei quem eu era e queria viver com isso, assim, queria viver dessa maneira, eu queria ir atrás do meu propósito. E aí foi quando eu disse pra Deus, Deus, eu quero viver o meu propósito. O que eu tenho que fazer agora? E aí apareceu a Thelma Moura falando do reino de Deus. Ninguém fala do reino de Deus, a não ser o Pablo, mas eu não tinha como fazer um método IP com ele, né, nesse momento. Então, acabou que Deus colocou de novo no meu caminho a Thelma, e aí nós começamos a buscar o reino, e as coisas foram melhorando. Tem outra bênção na minha vida também, que eu vou trazer aqui pra vocês num vídeo separado, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas no fim tá tudo junto e misturado. Mas só adiantando pra vocês, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas lhe serão acrescentadas, né? O que são essas todas as coisas? São todas as coisas, são o que comer, o que vestir, o que beber, as situações que acontecem na tua vida. E às vezes tu tá ali buscando o reino de Deus e fica se perguntando assim, mas por que isso tá acontecendo? Gente, tudo tem um propósito. Às vezes Deus vai colocar um pepino na tua mão pra ver como que tu vai lidar com aquilo. E se tu agir da forma que ele espera que tu lide com aquilo, que acredito eu que eu tenha agido da forma que ele esperava, porque eu tava muito tranquila. Se fosse em outras épocas eu teria me desesperado e de repente teria dado tudo errado. E aí, com esse pepino que foi resolvido, eu tive o quê? Um testemunho para contar de que Deus age sim na vida da gente, que basta a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas são acrescentadas, né? Porque um pepino desse tamanho, imagina uma dívida de 80 mil reais, para uma pessoa que naquele momento não tinha nem o valor da entrada, seria terrível. E Deus abençoou e tudo se resolveu e tudo se fez novo. Então eu digo pra vocês assim, ó, essa história é sim pra exaltar o nome dele, pra dizer pra vocês que sim, ele age sim na vida da gente, mas não é da forma que a gente pensa, porque nós criamos a nossa realidade de acordo com as nossas atitudes e de acordo com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente. Porque se eu faço mal pra ti, eu tô fazendo mal pra mim. Se eu tô pensando negativo, se eu tô pensando na escassez, se eu tô pensando na desgraça, eu acabo sentindo aquilo ali, e aquilo ali vai me trazer mais situações desse tipo. Por que Deus não faz nada por a gente? Por que Deus não faz nada por nós? Não é que ele não faça nada por nós. O universo, ele conspira o tempo todo ao teu favor. Mas depende muito do que tu tá emanando pra ele, porque Deus te deu livre-arbítrio. E é esse livre-arbítrio que é essa vibração que a gente emana. E de acordo com ela, as coisas acontecem na nossa vida. Eu vou voltar aqui ainda essa semana para falar para vocês sobre essa outra bênção que aconteceu também na minha vida, tá bom?
E por enquanto eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Se exaltou o nome do Senhor pra você, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, tá bom? Quando você curte o vídeo, você tá comunicando pro YouTube que esse vídeo ele é relevante, que ele é pra contribuir na vida das pessoas e não pra prejudicar ninguém, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.